Hebreus capítulo 10, eu vou ler apenas o versículo de número 38. É o versículo base, é a divisa do nosso aniversário de 23 anos da Igreja Batista Guaranhuns. Nosso tema é Avante Igreja. E o nosso versículo base, ou a nossa divisa, é Hebreus 10, 38, que diz assim: porque, aliás, 38, isso. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, para frente é que se anda. Avante, igreja. O justo viverá pela fé. Isso é uma citação do profeta Abacuque, que também está em Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. E aí a parte B diz: e se ele retroceder, e se ele voltar atrás, e se ele desistir, e se ele desanimar, minha alma não tem prazer nele. Portanto, queridos, para nós, os crentes em Jesus, não há outra opção a não ser ir avante, para frente, marchando, crendo que o Senhor já providenciou todas as coisas para nós. Quero dizer a você que a cidade de Jerusalém foi destruída 3 vezes durante toda a sua história. Desde que ela se tornou a cidade de Davi, desde que ela se tornou a Jerusalém, o lugar da paz, a capital de Judá, o centro da adoração de Israel, desde que ela foi instituída como essa cidade importante da adoração e abrigou o rei Davi durante anos do seu reinado, ela foi destruída 3 vezes. A primeira vez em 586 a.C., quando a Babilônia e o seu imperador Nabucodonosor invadem Jerusalém, destroem os muros, o templo, as casas, destroem tudo e levam os jovens como escravos. Jerusalém é pela primeira vez destruída. 70 anos depois, eles voltam do exílio, reconstroem a cidade com Esdras, Neemias, Zorobabel, e aí a cidade volta a ter muros, volta a ter templo, volta a ter casas e volta novamente a ser um centro de adoração. Quando então, em 70 depois de Cristo, já no Império Romano, um comandante, general do exército romano chamado Tito, ele comanda uma investida contra a grande revolta judaica. É assim que é conhecido na história, a grande revolta judaica. Alguns judeus em Jerusalém resolveram se revoltar contra o império para não pagar mais impostos, para não ser mais subservientes a eles. Então eles se revoltam contra Roma e Tito lidera o exército que, pela segunda vez, destrói toda a cidade de Jerusalém, o templo, os muros e muita coisa é destruída. Pela terceira vez, Jerusalém é destruída no ano 135 depois de Cristo, ainda com o Império Romano em vigor, com o imperador Adriano. Sabe o Adriano que jogou no Flamengo, que recebeu o apelido de imperador? Ele recebeu esse apelido porque houve um imperador muito forte, muito poderoso e que destruiu Jerusalém no ano de 135, porque novamente os judeus se revoltaram e eles eram liderados por um judeu muito influente chamado Simão Bar Coqueba. E ele liderava os judeus contra o Império Romano, e então o imperador Adriano investiu pesado e mandou um exército furioso que destruiu pela terceira vez Jerusalém, e de lá para cá Jerusalém não tem mais o templo de Salomão.
Pois bem, a primeira em 586 a.C., Babilônia. A segunda em 70, a terceira em 135. Eu quero te falar sobre a do meio, sobre a de 70, a do general Tito, a da revolta judaica. Porque a epístola aos Hebreus, e agora sim você vai entender por que é que eu te contei essa história, a epístola aos Hebreus é escrita exatamente nesse contexto da segunda destruição de Jerusalém, por volta de 70 depois de Cristo. Alguns anos antes, talvez alguns anos depois, mas no contexto de 70 depois de Cristo, da destruição pela segunda vez da cidade de Jerusalém. Então, essa é uma epístola muito peculiar. Inclusive é chamada por alguns não de epístola aos Hebreus, mas de homilia aos Hebreus. Porque a carta, embora tenha sido enviada como carta, não tem características de texto epistolar. O autor não se identifica, ele não identifica o destinatário, ele não faz as saudações normais, epistolares, muito menos as despedidas. Se você ler as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, você vai ver que no início tem uma saudação, no final tem uma despedida e o texto tem características epistolares. A epístola aos Hebreus, embora seja enviada como carta para aqueles hebreus convertidos, ela não tem característica de epístola, mas a característica de um sermão. Uma homilia é um sermão, uma pregação. E se esta carta aos Hebreus é uma pregação, o tema dessa pregação é: Cristo é superior a tudo. A superioridade de Cristo. Se este sermão, se esta pregação aos Hebreus fosse gravada hoje num DVD, o título que viria na capa do DVD seria A Superioridade de Cristo. E se você ler desde o início, você vai perceber que o autor vai dizendo que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a Moisés, à lei, ao ritual, Cristo é superior a todas as superstições, a todas as doutrinas, os dogmas, Cristo é superior aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele é superior aos heróis, ele é superior a tudo e a todos. Esse é o tema desta carta, dessa pregação, desse sermão. Que nós não sabemos quem é o escritor. Cremos que o autor é o Espírito Santo de Deus, inspirou esse homem para escrever. Mas não sabemos quem é o escritor. Portanto, os eruditos nos apontam 8 possíveis autores de Hebreus. O primeiro deles, claro, que prefigura em primeiro lugar da lista, é o apóstolo Paulo. Muitos dizem que o apóstolo Paulo pode ser o autor desta carta aos Hebreus. Não há nenhuma evidência escriturística. Ele não identifica-se como Paulo, mas também como ele não se identifica como ninguém, e aí aqueles contrários vão dizer: o Paulo se identificou nas 13 cartas. Por que só nessa ele não identificou? Então abre-se um leque. O segundo da lista é o Apolo, porque o Apolo era da igreja de Corinto e ele era um grego que estudou em Alexandria e que dominava bem o idioma e que foi muito bem discipulado e que era um grande pregador. Inclusive a igreja de Corinto se dividiu, porque alguns preferiam a pregação de Paulo, outros preferiam a pregação de Apolo. Então o Apolo, influenciado, doutrinado, ensinado pelo Paulo, pode ter desembocado a teologia paulina, mas ele pode ter sido o escritor dessa carta. Portanto, o Apolo, dizem os eruditos, é o escritor que mais tem evidências favoráveis. Uma delas, inclusive, que é contrária à evidência do apóstolo Paulo, é que quando o escritor aos Hebreus vai citar o Antigo Testamento, você sabe que por estar no Novo Testamento, Hebreus foi escrito em grego, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, toda vez que o escritor vai citar um texto do Antigo Testamento, ele usa a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Aí os eruditos dizem assim: nas 13 cartas de Paulo, ele nunca citou um texto da Septuaginta. Ele cita a Bíblia hebraica, ele cita o original. Este escritor aos Hebreus cita a Septuaginta. Então é bem provável que ele fosse grego. Daí a ênfase na autoria não paulina. Então, se não é o Paulo,
pode ser o Apolo, é o candidato mais forte, mas também pode ser o Barnabé, pode ser o Lucas, pode ser o Silas, pode ser o Filipe, pode ser Priscila, inclusive, um teólogo alemão escreveu uma tese de doutorado defendendo a autoria de Priscila, e pode ser, em último lugar, Clemente, não o Clemente de Alexandria, mas o Clemente de Roma, porque ele era um grande escritor, historiador e teólogo desse tempo 70 depois de Cristo. Portanto, temos 8 possíveis autores. Não me preocupe quem escreveu, me preocupo com o que está escrito, porque o que está escrito é palavra de Deus e é importante para as nossas vidas. Portanto, eu queria meditar nesse texto. Eu li o 38 com você, mas eu quero que você acompanhe comigo no replay do 19 até o 39. Eu vou ser breve, eu prometo, em nome de Jesus. Ora por mim, me ajuda. Sei que você está doido para ir embora, mas nós vamos juntos. Precisamos avançar. Você pode dizer um amém? Precisamos avançar. Toda vez que eu disser precisamos avançar, você diz amém. Você já entendeu como é que funciona. Se você não disser, eu vou agarrar. Se eu agarrar, vai demorar. Se eu demorar, você já entendeu. Precisamos avançar na adoração genuína. O verso 19, Hebreus 10, 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Precisamos avançar para uma adoração sincera. A adoração não é simplesmente cantar músicas. A adoração não é fechar o olho, levantar a mão e dizer aleluia, amém, glória a Deus. A adoração não é frequentar reuniões. A adoração não é repetir algumas regras, algumas doutrinas, alguns dogmas e viver sendo proibido de algumas coisas. A adoração é um coração sincero, é um coração puro, é um coração limpo e verdadeiro diante de Deus, prostrado, rendido, disposto a adorá-lo. A expressão que foi traduzida por sincero coração, no grego é aletnos cardias. Aletnos cardias, que foi traduzido por sincero coração. O cardiologista é o médico do coração, porque cardio é coração no grego. Então, aletnos cardias. Tudo no grego que começa com A é negação. A ideia do letnos, o letos, que é a raiz aqui, é sujeira. Portanto, aletnos cardias é um coração sem sujeira. Um coração limpo. Um coração puro, um coração sincero. Precisamos avançar. Avançar como adoradores genuínos, porque uma igreja que avança é uma igreja que não há lugar para hipocrisia. Precisamos avançar. Em segundo lugar, mas avançar com confiança. Confiança. O verso 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Precisamos avançar com confiança de que há alguém adiante de nós, abrindo o mar, abrindo o rio, abrindo as portas, abrindo os caminhos, para que a gente possa avançar, confiado de que Ele é fiel para nos levar onde disse que levaria. Em terceiro lugar, precisamos avançar no amor incondicional. Precisamos avançar no amor sacrificial. Precisamos avançar, mas avançar amando. Avançar se sacrificando. Avançar se doando.
Não adianta avançar e deixar os outros para trás. Sozinho a gente chega mais rápido. Juntos a gente chega mais longe. É preciso avançar, mas com amor. Olha o verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros. Os eruditos do Novo Testamento vão dizer que a expressão que mais caracteriza a igreja neotestamentária é a expressão uns aos outros. Uns, no plural. Aos outros, no plural. Porque a igreja é plural. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. 2 ou 3 significa que é plural. Não há espaço numa igreja que avança para o individualismo. Não há espaço para o egoísmo. Há espaço para a individualidade. Individualidade é eu reconhecer que eu sou um indivíduo, diferente de todos vocês. Mas o individualismo é achar que eu sou mais importante do que todos vocês. Portanto, individualidade é bem-vinda numa igreja que avança. Nós reconhecemos que cada um é único, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um com suas características, cada um com seu ministério, cada um com seu propósito, cada um com a sua vocação. Mas não há espaço para achar que uns são mais importantes do que outros. Uns são melhores do que outros. Isso é individualismo, isso é egoísmo. E a igreja que avança é uma igreja altruísta, uma igreja que pensa nos outros antes de pensar em si mesma. Avança com amor, como diz aqui. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. O Senhor nos resgatou como a esses homens, para que através deles possa resgatar a outros. O Senhor me resgatou para que através de mim pudesse resgatar outros. O Senhor te resgatou para que através de você pudesse resgatar outros. E o que é que você está fazendo? Você está parado ou está avançando para o que Deus quer fazer através de você? Você precisa amar mais. Precisa abandonar mais o seu eu, o seu ego. Se renunciar, se sacrificar e avançar para o que Deus tem para você. Precisamos avançar na adoração, na confiança, no amor e na congregação. Olha o verso 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando, ou se Ele não voltar para todos nós, nós morremos e voltamos para Ele, de maneira que não há tempo a perder. Precisamos nos unir, precisamos congregar, precisamos nos ajuntar, porque juntos somos mais fortes. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Precisamos congregar. E a palavra congregar aqui, no grego, é a palavra epissinagoge. Epissinagoge. Sinagoge, você já teve uma dica aí. É a palavra que é transliterada para sinagoga. O lugar onde os judeus se congregavam, se reuniam para aprender a palavra, para cantar louvores, para adorar a Deus no tempo do exílio. Depois que eles voltaram para a terra prometida, eles então continuaram com esse costume das sinagogas, e em cada lugar onde tinha 10 famílias, poderia ser estabelecida uma sinagoga, e ali tinha um rabino, um mestre da lei, que todo sábado ensinava o povo que estava congregado. Cada um na sua sinagoga. Chegava o dia da festa, ia todo mundo para Jerusalém. Cada um na sua sinagoga, no dia da festa, vai todo mundo para Jerusalém. Sabe o que é que Deus está me dizendo?
cada um na sua sinagoga, mas no dia da festa, no dia das bodas do Cordeiro, todos seremos congregados na Nova Jerusalém, como um só povo, tendo um só Deus, um só Espírito, um só batismo, e moraremos num único céu. Não há espaço, irmãos, para divisões. Uma igreja que avança é uma igreja que anda unida. É uma igreja que anda junto. É uma igreja congregada. A palavra no grego, epsinagoge, sabe no dicionário o que significa? Eu pesquisei, eu estudo também. Pensando que é. Significa ficar junto, reunir, juntar, convocar, unir intimamente, ligar, misturar. Esses são os possíveis significados dessa palavra. Essa versão grega, epsinagoge, foi traduzida pelo Jerônimo, na versão que nós chamamos de Vulgata Latina, a versão em latim da Bíblia. E aí, o Jerônimo, quando viu essa palavra epsinagoge, ele pensou, qual é a palavra em latim que eu vou botar aqui? Ele escolheu a palavra congregatum. A nossa língua é uma língua latina, por isso para nós ficou congregação. Congregatum, no latim, significa juntar o rebanho. Era uma expressão do mundo agrícola. Era uma expressão que os pastores usavam. Chegou de tarde, a hora de reunir as ovelhas, a hora de reunir os animais para guardar no curral, no aprisco. Eles então diziam, está na hora de congregatum, de juntar o rebanho para guardar. Portanto, uma igreja que avança é uma igreja que reconhece que é um rebanho. E se é um rebanho, precisa andar unido, porque ovelha que se afasta do rebanho vira presa fácil do lobo voraz. Não deixemos de congregar. Antes, ajuntemo-nos ao rebanho do Senhor e andemos juntos, porque assim avançamos como igreja. Precisamos avançar na luta contra o pecado. Precisamos avançar na luta contra o pecado. Isso aí. Amém, na mesma vibração. Porque a luta contra o pecado a gente sabe que não é fácil. E a partir do versículo 26, o escritor aos Hebreus diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, você conhece a verdade, você conhece a palavra, você sabe que é errado e vai ficar insistindo nisso aí? Ah, faça-me o favor, né? Luta contra esse negócio. Pastor, mas é mais forte que eu. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Avante, igreja! Pega o capacete da salvação, pega o escudo da fé, pega a couraça da justiça, pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e parte para dentro desse negócio aí, avança que a vitória é nossa, em nome de Jesus. O pecado tem devastado nossas igrejas, nossas famílias, nossas vidas, e nós vamos ficar perdendo essa guerra, vamos ficar acuados, apanhando, sofrendo as mazelas do pecado, ou vamos nos levantar como igreja viva, atuante, cheia do Espírito, com a armadura de Deus para vencer a guerra contra o pecado. Avante, igreja! Precisamos avançar. Precisamos hoje pecar menos do que ontem. Amanhã pecar menos do que hoje. E assim sucessivamente, até que o pecado esteja aniquilado, até que possamos, como o apóstolo Paulo, dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Não há mais poder sobre mim, porque sou de Cristo, e em Cristo sou mais que vencedor. Precisamos avançar na perseverança. Perseverar, porque tem hora que o vento é contrário, tem hora que a maré é contrária, tem hora que as muralhas se levantam e a gente pensa que não dá mais para seguir adiante. E é nessa hora que a gente mostra que somos a igreja de Cristo, que avança apesar das dificuldades. Leia comigo o verso 32, que diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores.
em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Esse escritor está escrevendo para a igreja primitiva, eu já te falei, para aquela igreja mais ou menos do ano 70. Uma igreja que alguns anos antes da destruição de Jerusalém no ano 70, é uma igreja muito perseguida, principalmente pelos judeus. Por isso que a carta chama pró-hebraios, aos hebreus, porque eles são todos judeus convertidos. Judeus que abriram mão de seus rituais, que abriram mão daquela lei, daquela letra que mata, e abriram-se para o Espírito que vivifica, o Espírito de Cristo, que gerou eles novamente para a vida eterna. E agora eles são crentes, são cristãos, e são muito perseguidos. E os judeus perseguem, e os judeus apedrejam, e os judeus vão nas sinagogas, e persegue esse povo, e manda prender, e manda matar. Você conhece a história, você já leu o livro de Atos, o que eles fizeram com Estevão, o que eles fizeram com Pedro, com João, com Paulo, várias vezes. Portanto, esse autor, o escritor dessa carta, está dizendo para esses irmãos: eu sei que vocês são perseguidos, eu sei que é difícil ser crente nesse tempo, eu sei que o Império Romano persegue vocês, eu sei que os judeus perseguem vocês, eu sei que os gregos perseguem vocês, eu sei que vocês têm perseguições políticas, perseguições religiosas, perseguições filosóficas, eu sei que é difícil, mas eu queria que vocês se lembrassem dos anos passados, das coisas que aconteceram até que vocês chegassem aqui. E me parece que esse escritor conhece bem a história de Samuel. E você conhece, né? O livro de Samuel, aquela passagem que ele tem uma vitória homérica sobre os filisteus. Então ele pega aquela pedra, coloca ali como um memorial e diz: todo ano eu vou passar aqui e vou me lembrar que até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso ele chamou aquele lugar e aquela pedra de Ebenezer, Eben-Esre, a pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Me parece que essa é a ideia do escritor. Está difícil hoje? Olha para trás. Olha para o passado. É bem possível que você já experimentou dores mais sofridas. É possível que você já pulou muros mais altos. É possível que você já superou batalhas mais ferozes. Portanto, creia, até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar avante. Lembrem-se do passado. Verso 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Eu sei que vocês estão perdendo casa, eu sei que vocês estão perdendo dinheiro, eu sei que vocês estão perdendo o emprego. Os hebreus, mas não parece com a nossa história? Parece, porque o evangelho é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e serve para qualquer povo, em qualquer cultura, em qualquer tempo. A Bíblia está nos chamando a atenção de que temos que perseverar, ainda que os dias sejam maus. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, possam alcançar a promessa. Verso 37. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia! O escritor está chamando a atenção dos hebreus, está chamando a minha, a sua atenção, inspirado pelo Espírito Santo para dizer: aguenta mais um pouco, porque está chegando o fim, está chegando o dia em que nossas lágrimas serão enxutas, está chegando um dia em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais fome, não haverá mais injustiça, e Cristo será tudo em todos, e na eternidade habitaremos com Ele. Aguenta mais um pouco. Aí vem o nosso versículo base. Aí vem a nossa divisa. O justo viverá pela fé.
E se ele retroceder, você conhece a história da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Aos Hebreus, por volta do ano 70 depois de Cristo, o escritor da carta, do sermão, está dizendo: minha alma, a alma do escritor, minha alma não terá prazer em vocês se vocês retrocederem, ou seja, se vocês voltarem para as velhas práticas. Mas o Senhor está falando hoje para mim e para você, que Ele, em sua alma, ou seja, em sua essência, em seu amor, não terá prazer em nós se nós retrocedermos. Eu quero ouvir do Senhor, o Pai, aquilo que Ele falou para o Filho unigênito, o nosso irmão mais velho, Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, tenho prazer de chamá-lo de filho. Eu não quero desagradar ao Pai. Eu não quero gerar um desgosto, um desprazer no meu Pai que está nos céus. Portanto, eu não vou retroceder. Eu quero que Ele olhe para mim e veja a minha perseverança. Está difícil? Vamos adiante. Está complicado? Vamos avante. O mar está fechado? Diga ao povo que marche. Verso 39. Nós, porém, nós da Igreja Batista Guaranhuns, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Não somos dos que retrocedem, nós somos do que avança. Avante, igreja! O Senhor é conosco. Precisamos avançar para a adoração, com confiança, no amor, na congregação, lutando contra o pecado e perseverando apesar de todas as coisas. Porque, assim como os heróis da fé do capítulo 11, precisamos correr com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que está no capítulo 12, pois Ele mesmo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, como está no capítulo 13, e assim a gente terminou de ler os Hebreus. Que Deus te abençoe, que Ele te faça avançar na sua vida, no seu ministério, na sua vocação, no seu propósito, na sua salvação, na sua vida, como igreja de Jesus. Quero lhes dizer, na autoridade desta palavra, que nós não precisamos ter medo. Podemos erguer os nossos olhos, fitos em Jesus, e avançar, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Portanto, avante, igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus.